Vamos lá então, pessoal, continuando a nossa aula, e agora a gente vai falar sobre as regras dos sinais na multiplicação e na divisão. Para quem não assistiu ainda, a nossa aula anterior está falando sobre as regras dos sinais na soma e na subtração, tá? Dê uma olhadinha lá quem não assistiu ainda. Então vamos lá. Regra dos sinais. Nós vamos falar da relação na multiplicação e na divisão. Na multiplicação, quando eu tenho um número positivo, tá? Vezes um outro número positivo, eu vou ter como resultado um número positivo. Quando eu tenho um número negativo vezes um outro número negativo, eu vou ter como resultado um número positivo. Quando eu tenho um número positivo vezes um número negativo, eu vou ter como resultado um número negativo. E quando eu tenho um número negativo vezes um número positivo, eu vou ter como resultado um número negativo, tá? Essa é a relação na multiplicação. Na divisão, quando eu tenho um número positivo dividido por outro número positivo, eu vou ter como resultado um número positivo. Quando eu tenho um número negativo dividido por outro número negativo, eu vou ter como resultado um número positivo. Quando eu tenho um número positivo dividido por um número negativo, eu vou ter como resultado um número negativo. Quando eu tenho um número negativo dividido por um número positivo, eu vou ter como resultado um número negativo, tá? Então essa aqui é a relação na divisão, certo? Percebam que quando os sinais são diferentes, né? Mais, menos, menos, mais, o resultado será negativo. E quando os sinais são iguais, mais, e menos, o resultado vai ser positivo. Mesma coisa para a divisão, tá? A regra dos sinais da multiplicação e na divisão é a mesma coisa. Ó. Vocês podem ver, quando os sinais são iguais, né? Mais, menos, o resultado é positivo. E quando os sinais são diferentes, mais, menos, mais, o resultado é negativo. Tá, pessoal? Então vamos aos exemplos. Se eu tenho, por exemplo, mais 6 vezes mais 3, qual será o resultado pela regra dos sinais? Eu tenho que fazer a multiplicação, né? 6 vezes 3, 18. Mais vezes mais vezes mais é mais. Então é mais 18. Outro exemplo. Mais 6 vezes menos 3. Eu tenho que isso será igual a 6 vezes 3, 18. Mais vezes menos é mais vezes menos é menos. Então vai ficar menos
18. Se eu tenho, por exemplo, mais 8 dividido por mais 2, eu faço a divisão. 8 dividido por 2 é 4, porque 2 vezes 4 é 8. Então será 4. Mais dividido por mais é... Mais dividido por mais é mais. Mais 4. Se eu tenho mais 4 dividido por menos 2, eu tenho que 4 dividido por 2 é 2, porque 2 vezes 2 é 4. E mais dividido por menos é menos. Então a resposta será menos 2. Se eu tenho menos 4 dividido por menos 2, eu tenho que 4 dividido por 2 é 2. E menos dividido por menos dividido por menos é mais. Então a resposta será mais 2. Se eu tenho menos 2 vezes menos 2, eu tenho que 2 vezes 2 é 4. Menos vezes menos é menos vezes menos é mais. Mais 4. Tá certo, pessoal? Espero que tenham aproveitado essa aula. Bons estudos a todos.